Policiais algemaram um atirador da Marinha, e então um general de 4 estrelas entrou no tribunal para se desculpar. As algemas estalaram nos pulsos de Sarah Mitchell com força desnecessária, o metal frio contrastando com o calor da humilhação que tomou conta de seu rosto. Aos 34 anos, ela nunca imaginou que um simples mal-entendido em um estacionamento a levaria para uma delegacia de polícia como uma criminosa comum. "Esta é perigosa, sargento", murmurou o oficial Johnson para o colega, apertando as algemas deliberadamente. "Olha só como ela está nos encarando. Veterana maluca. Aposto." Sarah permaneceu em silêncio com os olhos verdes fixos na parede à sua frente. Durante 15 anos de serviço na Marinha, aprendera que certas batalhas não valiam a pena. Mas algo dentro dela ardia, uma mistura de indignação e uma calma estranha que só quem já enfrentou coisas muito piores consegue manter. O incidente começou de forma absurda. Sarah estava saindo do supermercado quando viu 2 homens forçando uma idosa a entregar sua bolsa. Sua reação foi instintiva. Ela se aproximou calmamente, neutralizou a situação sem violência e os ladrões fugiram. Quando a polícia chegou, o mesmo criminoso que ela havia assustado a apontou como cúmplice. "É ela, policial, ela estava conosco." Um deles gritou desesperado para desviar a atenção. "Esta mulher é perigosa." E agora lá estava ela, algemada como uma criminosa, enquanto os verdadeiros culpados haviam sido libertados após inconsistências em seus depoimentos. "Nome completo?" perguntou o policial na recepção, sem nem se dignar a olhar para cima. "Sarah Elizabeth Mitchell, mecânica de automóveis." Ela optou por não mencionar seus 15 anos de serviço militar. A experiência lhe ensinara que certas informações só traziam mais problemas em situações como aquela. O delegado Adams entrou na sala com a arrogância típica de alguém que nunca questionara o próprio poder. "Então você é a heroína que queria bancar a salvadora, hein?" O tom dele era carregado de sarcasmo. "Deixa eu adivinhar. Veterana traumatizada que acha que ainda está em guerra?" Sarah respirou fundo. Havia algo no jeito como ele falava, uma confiança excessiva que lhe dizia que aquele homem estava acostumado a humilhar pessoas que considerava inferiores. "Eu só estava tentando ajudar uma senhora idosa, senhor." "Claro, claro. E imagino que você também tenha treinamento especial, certo? Vocês todos dizem isso." Adams riu folheando um arquivo. "Manutenção de veículos, uma carreira interessante para uma heroína." O que o delegado Adams não sabia era que Sarah Mitchell não era uma mecânica comum. Durante seus anos na Marinha, ela foi uma das atiradoras mais letais de sua geração, salvando dezenas de vidas em missões secretas no Oriente Médio. Suas mãos, agora sujas de graxa de motor, já haviam segurado um rifle com precisão cirúrgica a mais de 1000 metros de distância. Mas Sarah aprendera há muito tempo que alguns segredos precisam permanecer enterrados até o momento certo. "Bem", continuou Adams, "você vai ficar aqui até descobrirmos exatamente o que aconteceu. E cá entre nós, moça, as coisas não estão indo muito bem para você." Ao ser conduzida para sua cela, Sarah notou algo que passou despercebido pelos policiais. Na mesa do xerife havia uma foto dele cumprimentando políticos locais e atrás deles uma faixa com o nome Morrison and Associates Construction, a mesma empresa que misteriosamente havia demitido 3 mecânicos veteranos no mês anterior, tudo devido a cortes no orçamento. Sarah sorriu quase imperceptivelmente. Em 15 anos de serviço militar, aprendera que coincidências raramente eram apenas coincidências, e agora sentada naquela cela úmida, começava a conectar pontos que formariam um quadro muito maior do que um simples mal-entendido. O que o detetive Adams e seus colegas não perceberam foi que a mulher que acabaram de algemar passou anos coletando informações e construindo conexões que se estendiam muito além daquela delegacia. Mais importante ainda, ela nunca entrou em uma batalha sem ter absoluta certeza de que conseguiria vencê-la. Se você está gostando desta história de coragem e determinação, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que está prestes a acontecer mostrará que subestimar a pessoa errada pode ser o maior erro da sua vida. A cela fria não intimidava Sarah. Durante missões no Iraque, ela dormia em bunkers improvisados, sob bombardeio constante. O cheiro de mofo e o barulho de bêbados na cela ao lado eram praticamente um spa, comparados às condições que ela já havia enfrentado, mas sua mente não descansava. Enquanto os outros prisioneiros roncavam, Sarah processava cada detalhe dos últimos acontecimentos. A foto para a Morrison Construction, a misteriosa demissão dos veteranos, a forma como os criminosos foram rapidamente libertados. Tudo isso formava um padrão que sua experiência militar reconheceu imediatamente. Na manhã seguinte, uma surpresa a aguardava. Mitchell,
Você tem uma visita, anunciou o guarda, claramente irritado por ter que trabalhar no sábado. Na sala de visitas, Sarah encontrou Marcus Chan, um homem asiático de meia idade vestindo um terno simples, mas bem cortado. Seus olhos atentos e postura ereta revelavam seu passado militar. Sargento Chun, fuzileiro naval aposentado. Ele, ele se apresentou discretamente. Advogado agora? Soube do seu caso pela rede de veteranos. Algumas coisas não batem. Sarah estudou o homem à sua frente. Como você sabia que eu servia à sua postura quando te trouxeram ontem? Eu reconheço um guerreiro quando vejo um. Marcos abriu uma pasta. Além disso, fiz algumas ligações. Sarah Elizabeth Mitchell, 15 anos na Marinha, 3 missões no exterior, especializado em operações especiais. Interessante como isso não apareceu na sua ficha policial. Prefiro não mencionar meu serviço. Só traz problemas. Marcos assentiu, compreensivo. Eu entendo, mas talvez seja a hora de mudar essa estratégia. Descobri algumas coisas sobre o xerife Adams que você precisa saber. Enquanto Marcos falava, Sarah soube que Adams tinha um relacionamento financeiro suspeito com várias empresas locais, incluindo a Morrison Construction. Nos últimos 2 anos, pelo menos 6 veteranos foram presos em circunstâncias questionáveis após perderem seus empregos ou se envolverem em disputas com empresários ligados a Adams. É um sistema, explicou Marcos. Veteranos são alvos fáceis, a sociedade já tem ideias preconcebidas, especialmente se você for mulher. Adams se aproveita disso para fazer favores aos seus amigos empresários. Mais tarde, de volta à sua cela, Sarah recebeu outra visita inesperada. A idosa que ela havia ajudado no estacionamento apareceu, acompanhada das 2 filhas. Querida, meu nome é Eleanor Washington, disse a idosa, com os olhos marejados de lágrimas. Vim agradecer e dizer que sei exatamente o que aconteceu ontem. A senhora me salvou daqueles bandidos. Senhora Washington, você não precisa se envolver nessa bobagem. Aos 78 anos, já vi injustiça demais para ficar calada. Eleanor se aproximou. Além disso, uma das minhas filhas trabalha na prefeitura. Sabemos exatamente quem é o delegado Adams e em que tipo de negócio ele atua. Eleanor discretamente deslizou um pedaço de papel sobre a mesa. Telefones de pessoas que podem ajudar. E uma coisa importante, aqueles 2 bandidos. Eles já foram presos antes. Adams sempre os deixa ir rapidamente em troca de favores. Naquela noite, Sarah usou seu único telefonema permitido, não para ligar para a família, mas para um número que ela havia memorizado anos atrás. A voz que atendeu era familiar e autoritária. General Patrícia Reis. General, aqui é a ex-sargento Sarah Mitchell, Operação Ataque Silencioso. Houve uma longa pausa. Sarah, meu Deus, onde você estava? Estou tentando te encontrar desde que você saiu do serviço. É uma longa história, senhora. Mas agora preciso de um pequeno favor. Enquanto Sarah explicava sua situação, ela podia ouvir a indignação crescendo na voz do general. Patrícia Reis era uma das mulheres mais poderosas do exército dos Pais-Equa, e Sarah salvou sua vida durante uma emboscada no Afeganistão. O delegado Adams não tem ideia de com quem está lidando, disse o general friamente. Sarah, você tem alguma evidência dessas irregularidades? Ainda não, mas estou trabalhando nisso, então trabalhe rápido. E Sarah, você tem todo o apoio necessário. É hora de alguns civis aprenderem que veteranos não são vítimas fáceis. No dia seguinte, Adams apareceu na delegacia visivelmente chateado. Uma ligação misteriosa do Pentágono questionava o tratamento dado a uma pessoa de interesse militar, mas sem especificar quem. Mitchell. Ele gritou durante o interrogatório. Que tipo de jogo você está jogando? Quem você conhece? Sarah manteve a expressão neutra. Não sei do que você está falando, chefe. Não se faça de bobo. Alguém muito importante está fazendo perguntas sobre você lá dentro. Sarah sorriu. O General Hayes havia ativado seus contatos, mas discretamente. Adams estava nervoso, mas ainda não sabia exatamente o porquê. Talvez, disse Sarah calmamente, você devesse ter feito sua lição de casa antes de me prender. Às vezes as aparências enganam. Adams bateu com o punho na mesa. Você vai ficar aqui até eu descobrir toda a verdade, e quando eu descobrir, vou garantir que você pague por todos os problemas que me causou. Mas o delegado Adams não fazia ideia de que Sarah havia passado anos se infiltrando em células terroristas, coletando informações enquanto fingia ser vulnerável. Ela sabia exatamente como fazer com que o oponente a subestimasse até o momento perfeito para revelar suas verdadeiras cartas. Naquela noite, enquanto Adams pensava ter a situação sob controle, Sarah finalizava mentalmente a primeira fase de sua operação. Ela havia identificado aliados, mapeado as fraquezas do inimigo e estabelecido comunicação com o comando superior. Foi quando Adams entrou na cela com um sorriso cruel que Sarah percebeu que ele havia decidido agravar a situação.
Mas o que o detetive não sabia era que acabara de cometer o maior erro de sua carreira, dando à ex-atiradora de elite mais experiente da Marinha exatamente a motivação necessária para transformar a defesa em ataque total. Só uma pergunta: será que Adams perceberia o perigo antes que fosse tarde demais? Ou continuaria a subestimar a mulher que sobrevivera a guerras que ele nem imaginava? Na segunda-feira seguinte, Adams chegou à delegacia com a confiança renovada. Ele havia decidido acelerar o processo contra Sarah, inventando novas acusações para mantê-la presa por mais tempo. Afinal, quem se importaria com um mecânico sem família influente ou advogados caros? Johnson, prepare a papelada para transferir Mitchell para a penitenciária estadual, ordenou ele, batendo a porta do escritório. Acrescentarei resistência à prisão e ameaça a um policial. Mas às 10h47, algo mudou drasticamente. 3 viaturas oficiais pretas pararam em frente à delegacia, seguidas por uma van de comunicações do Exército. Adams observou pela janela, confuso, enquanto homens e mulheres em uniformes militares saíam dos veículos. A primeira a entrar foi a General Patricia Hayes, uma imponente mulher de 52 anos com 4 estrelas nos ombros e uma postura que impunha respeito instantâneo. Atrás dela estavam 2 coronéis e um assessor de imprensa do Pentágono. "Onde está o xerife Adams?" perguntou o general à recepcionista, que ficou completamente paralisada. Adams apareceu rapidamente, tentando disfarçar o nervosismo. "Sou o delegado Adams. Como posso ajudar?" "General Patricia Hayes, Comando Central do Exército dos Estados Unidos. Estou aqui para buscar a Sargento-Mor Sarah Mitchell", gaguejou o Sargento-Mor Adams. "Desculpe, mas deve haver algum engano. A mulher que temos aqui é apenas uma mecânica." O general o interrompeu com um olhar frio. "Sargento Sarah Elizabeth Mitchell, medalha de honra por bravura em combate, estrela de prata, coração púrpura e um veterano de 15 anos na Marinha dos Estados Unidos, incluindo 3 missões em operações especiais secretas." Adams sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Medalha de honra. "Ela salvou a minha vida e a de outros 32 soldados durante uma emboscada no Afeganistão", continuou o general, sua voz ecoando pela estação. "Ela é considerada uma das atiradoras mais letais da história militar americana. E você, delegado, aprendeu por ajudar uma idosa." Naquele momento, Marcus Chen entrou na estação, acompanhado por Eleanor Washington e suas filhas, além de um repórter de televisão local que havia sido discretamente alertado sobre a situação. "Ah, e o xerife Adams", disse Marcus com um sorriso. "Espero que tenham gostado das ligações do Pentágono." Era a própria General Hayes, fazendo algumas perguntas sobre o tratamento dado ao seu salvador. Adams tentou se recuperar. "Olha, não sabíamos que ela não tinha dito nada sobre estar no exército. Por que ela deveria ter feito isso?" O general se aproximou dele. "Veteranos como o sargento Mitchell aprenderam que os civis frequentemente veem nosso serviço como um sinal de instabilidade, não de honra, principalmente as veteranas." Foi então que Eleanor Washington se pronunciou. "Xerife, preciso lhe contar uma coisa. Gravei toda a conversa que tivemos sobre como o senhor resolve os problemas dos empresários da cidade. Minha filha trabalha na prefeitura, lembra? Sabemos dos seus favores há anos." O coronel ao lado do general entregou uma pasta a Adams. São cópias dos documentos enviados à Divisão de Assuntos Internos do Estado, ao FBI e ao Ministério Público dos Portos, incluindo registros de ligações entre executivos da ONU na Morrison Construction, bem como padrões suspeitos nas prisões de veteranos nos últimos 2 anos. Adams abriu a pasta com as mãos trêmulas. Havia extratos bancários mostrando depósitos suspeitos, transcrições de ligações telefônicas e uma lista completa de todos os veteranos que haviam sido injustamente perseguidos em sua jurisdição. "Como você conseguiu isso?" Zrenia sussurrou a Adams. Pale Sarah finalmente apareceu, escoltada por um policial, mas agora todos na delegacia a olhavam com respeito reverente. "Xerife Adams, quando você subestima alguém com base em preconceito, nunca sabe realmente com quem está lidando." O general se dirigiu a Sarah com genuína emoção. "Sargento Mitchell, em nome do Exército dos Estados Unidos, peço profundas desculpas pela forma como o senhor foi tratado. Isto é uma afronta direta a todos que serviram este país com honra." "Obrigado, general, mas acredito que é o xerife Adams quem deve um pedido de desculpas. Não a mim, mas a todos os veteranos que ele prejudicou por ganância pessoal." Marcus Chen abordou Adams com documentos legais.
Ah, xerife, também tomei a liberdade de processá-lo por prisão ilegal, difamação e violação dos direitos civis do sargento Mitchell. O valor inicial é de 3 milhões de dólares. Adams tentou uma última jogada desesperada. Olha, isso tudo foi um mal-entendido. Eu só estava fazendo o meu trabalho. O trabalho dele. Eleanor Washington riu amargamente. Filho, tenho 78 anos e já vi muitos xerifes corruptos na minha vida. Você não era apenas incompetente, era deliberadamente malicioso. O repórter se aproximou com as câmeras gravando. Xerife Adams, algum comentário sobre as alegações de que o senhor recebeu pagamentos para perseguir veteranos? Foi então que Adams percebeu que não era só a carreira dele que estava acabada. As câmeras estavam gravando, sua esposa provavelmente estava observando em casa e todos na cidade descobririam que o homem que juraram proteger e servir estava vendendo injustiça a quem pagasse mais. Não, não foi assim, murmurou Adams, mas sua voz soou fraca e derrotada. Sarah manteve sua dignidade até o fim. General Hayes, não preciso de vingança, a verdade já basta. Só espero que isso impeça outros veteranos de passarem pelo que eu passei. Enquanto as algemas que outrora prendiam Sarah agora estalavam nos pulsos de Adams, uma pergunta se fazia: a transformação do ex-atirador de elite mais letal dos Estados Unidos em um símbolo de justiça seria o catalisador para mudanças ainda maiores no sistema que por tanto tempo protegeu homens corruptos como Adams? 6 meses depois, Sarah Mitchell subiu ao palco principal da Convenção Nacional de Veteranos, recebendo aplausos de pé de mais de 5.000 ex-militares de todo o país. O prêmio de coragem civil em suas mãos brilhava tanto quanto o sorriso em seu rosto quando me algemaram naquele dia, disse ela ao microfone, sua voz clara ecoando pelo auditório. Pensei que estava diante apenas de um deputado corrupto. Eu não fazia ideia de que estava prestes a expor todo um sistema de perseguição contra veteranos. A investigação federal que acompanhou o caso de Sarah resultou na prisão de 12 pessoas, incluindo 3 empresários que haviam pago propina a Adams. A Morrison Construction havia entrado com pedido de falência após perder contratos milionários quando suas práticas ilegais vieram à tona. Mais de 40 veteranos receberam indenizações que totalizaram 23 milhões de dólares. Marcus Shum, agora sócio de seu próprio escritório de advocacia especializado em direitos de veteranos, assistiu orgulhosamente da primeira fila. Seu escritório havia crescido de um pequeno escritório para um escritório nacional com 17 advogados, todos dedicados a casos de injustiça contra ex-militares. Sarah transformou sua injustiça pessoal em justiça coletiva, ele disse aos repórteres. Ela não se vingou apenas, ela mudou o sistema para sempre. Enquanto isso, o ex-xerife Adams cumpria sua pena de 8 anos por corrupção, extorsão e violações de direitos civis na penitenciária estadual de Indiana. Sua queda foi completa e brutal. Sua esposa pediu o divórcio após descobrir que mensagens de texto entre Adams e os empresários continham piadas cruéis sobre veteranos inúteis e planos para limpar a cidade daquela escória. Seus filhos mudaram o sobrenome e cortaram todo o contato. A casa que ele havia comprado com dinheiro sujo foi leiloada para pagar indenização às vítimas. Na prisão, Adams descobriu em primeira mão o que era ser tratado como um criminoso comum. Sabe quem me colocou aqui? Swingle perguntou ele ao seu companheiro de cela no primeiro dia, um veterano do Vietnã condenado por tráfico de drogas. Um mecânico, um simples mecânico. Seu companheiro de cela riu amargamente. Irmão, você prendeu uma atiradora de elite condecorada da Marinha e ainda tem a coragem de chamá-la de simplória? Você não entende nada. O que Adams jamais entenderia era que Sarah nunca fora apenas uma mecânica. Ela havia escolhido aquela humilde profissão após o serviço militar justamente para passar despercebida, viver em paz, longe dos holofotes. Mas, quando forçada a lutar, revelou-se exatamente o que sempre fora, uma guerreira estratégica com conexões que se estendiam aos mais altos escalões do governo. Eleanor Washington, agora com 79 anos, tornara-se uma ativista incansável pelos direitos dos veteranos e uma porta-voz nacional contra a corrupção policial. Sua fundação Courage to Speak já havia ajudado mais de 200 veteranos a obter justiça em casos semelhantes. Aquela garota me salvou 2 vezes, disse ela em entrevistas. Primeiro dos ladrões, depois ela salvou todos nós daquele sistema corrupto. Mas o mais importante é que ela me ensinou que a idade não é desculpa para permanecer em silêncio diante da injustiça. A delegacia onde Sarah havia sido presa passou por uma reforma completa, com 3 policiais demitidos e um novo chefe, também veterano, instalando uma placa na entrada. Servimos com honra. Um lembrete constante de que aqueles que protegem o país merecem proteção, não perseguição.
O novo protocolo exigia verificações obrigatórias de antecedentes militares antes de prender qualquer suspeito veterano. O general Hayes visitava a Sarah regularmente, não mais como superior e subordinado, mas como amigos unidos pelo serviço militar. Durante as conversas, o general frequentemente se maravilhava com a transformação de Sarah. "Sabe qual foi a sua maior vitória?" Swingoe perguntou o general durante um almoço na oficina de Sarah. "Não foi destruir Adams, foi mostrar que veteranos não são vítimas. Somos sobreviventes que constroem impérios quando somos subestimados." Sarah sorriu, olhando pela janela da oficina. Ela agora era dona de um complexo de 3 prédios que empregava apenas veteranos vulneráveis. O que começou como uma pequena oficina mecânica evoluiu para um centro de reabilitação profissional, oferecendo cursos técnicos, aconselhamento e oportunidades de emprego. A Mitchell Veterans Enterprises era agora um negócio de $2 milhões por ano, com uma lista de espera de empresas interessadas em contratar seus graduados. A história de Sarah inspirou mudanças legislativas em todos os 50 estados do Zipratustewa, criando proteções específicas para veteranos no sistema de justiça criminal. Seu nome estava sendo considerado para concorrer ao Senado, mas ela preferia trabalhar na prática, construindo algo tangível que pudesse tocar vidas reais. "Políticos fazem leis", ela explicou. "Eu prefiro mudar vidas uma de cada vez." O que poucos sabiam era que Sarah havia documentado meticulosamente todas as irregularidades que observara ao longo de anos de trabalho em diversos empregos. Sua pequena gaveta em casa continha evidências de discriminação em 12 empresas diferentes, anotações sobre padrões de corrupção policial e uma rede de contatos que incluía jornalistas investigativos, advogados progressistas e veteranos em cargos importantes no governo. Adams havia atacado não apenas uma pessoa, mas toda uma rede de inteligência construída ao longo de décadas. Marcus Shen costumava brincar que Sarah havia aplicado táticas militares à vida civil com precisão cirúrgica. Ela identificou o alvo, reuniu informações, executou a missão e protegeu civis inocentes. Operação perfeita, 0 baixas do nosso lado, neutralização completa do inimigo. Durante a cerimônia de premiação, quando questionada sobre que conselho daria a outros veteranos que enfrentam injustiças, Sarah foi direta: "Não busque vingança, busque justiça. A diferença é que a vingança satisfaz apenas você, mas a justiça protege aqueles que virão depois de você. E lembre-se, quem subestima um veterano por preconceito não tem noção do nível de disciplina, estratégia e conexões que ele está desafiando." Adams, assistindo à cerimônia de premiação pela televisão no refeitório da prisão, finalmente entendeu a magnitude do seu erro. Ele não havia subestimado apenas uma pessoa, ele havia subestimado todo um código de honra, uma irmandade forjada em combate e uma rede de lealdade que jamais compreenderia. Seu erro fatal foi acreditar que um uniforme determinava o valor de uma pessoa. A oficina de Sarah agora empregava 43 veteranos, oferecendo não apenas empregos, mas uma segunda chance para aqueles que a sociedade frequentemente havia esquecido. Na parede, uma foto dela com o General Hayes, lado a lado com sua medalha de honra por bravura em combate, lembrava a todos que os heróis não são definidos por onde nasceram ou pelo uniforme que vestiram, mas por como escolhem agir quando testados pela adversidade. "Pense nisso", concluiu Sarah em seu discurso. "Quando alguém tenta te derrubar por causa de preconceito, lembre-se de que essa pessoa não conhece toda a sua história. E às vezes a melhor educação que podemos dar é simplesmente ser exatamente quem somos, construir algo maior do que eles jamais poderiam imaginar e provar que a verdadeira força não está em destruir inimigos, mas em criar um legado que os torne irrelevantes." O auditório explodiu em aplausos quando Sarah acenou. Não como uma vítima que sobreviveu, mas como uma líder que transformou a injustiça em inspiração, provando que quando você tenta derrubar alguém que já sobreviveu à guerra, até você pode descobrir que acabou de declarar uma batalha que nunca poderá vencer. Se esta história de transformação e superação tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias de pessoas que transformaram suas maiores injustiças nas vitórias mais extraordinárias, porque às vezes os verdadeiros heróis são aqueles que a sociedade menos espera, mas que possuem a força silenciosa para reescrever as regras do jogo.